Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira. Quarta-feira, né, gente? Nossa. Quarta-feira, Edgar. Sim, quarta-feira. Fumou alguma coisa? Por que nessa quarta-feira, 4 de dezembro. Porque nessa terça-feira... Tomou um canabidiol aí, Edgar? Não, é que assim, né, que eu confundi os dias aqui. Nessa terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou no Brasil a produção e a venda de remédios à base de maconha. A Anvisa decidiu também, por 3-1, rejeitar o cultivo da planta em solo brasileiro. Para falar sobre esse assunto com a gente, estamos em contato aqui com Antônio Barra Torres, que é diretor da Anvisa. Doutor Antônio, no Twitter, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a decisão da Anvisa praticamente não muda nada em relação ao que já é feito com medicamentos à base do canabidiol, que ainda nas palavras do ministro já são disponibilizados nas farmácias desde o ano de 2015. O que muda na prática, afinal, e quais devem ser as consequências dessa decisão da Anvisa? Bom dia para o senhor. Bom dia, Edgar. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Em relação a isso que você acabou de dizer, há algumas alterações muito importantes em relação ao que já estava previsto em 2015. No momento atual, o que foi aprovado ontem é que a categoria que passa a se chamar produtos de cannabis serão produtos que passarão por um rito de registro aqui no Brasil, aqui na Agência Nacional, e, portanto, terão que cumprir determinadas etapas de processo que visam garantir a qualidade desses produtos. Algo que não havia em 2015, na resolução de 2015, não havia a previsão de registro no Brasil. Então, com isso, a segurança do paciente, ela fica muito mais assegurada. Isso é uma primeira questão. E espera-se também conseguir que o custo desse produto, que na verdade era importado por 2015, era uma importação feita por cada paciente, ou seja, cada cliente tinha que arcar com os custos, isso agora também vai cair na medida em que o registrante, aquele que vai efetuar o registro, certamente vai trazer uma quantidade a maior e com isso o preço da importação também cai. Então o acesso ao paciente é muito mais evidente. Sim, é exatamente esse ponto que eu queria aproveitar da fala do senhor, porque algumas pessoas observam e fazem uma crítica exatamente com relação a essa questão da proibição do plantio em solo brasileiro, porque isso que o senhor está alegando, então, acaba dirimindo uma questão aí, uma dúvida, já que é uma afirmação oficial que vem da boca do senhor, porque dizem que como o plantio não vai poder ser feito aqui em solo brasileiro, a crítica feita a esse veto é de que a parcela da população mais atingida seria exatamente a parcela da população que mais necessita economicamente, né? Mais carente economicamente. Como o senhor observa isso? Edgar, é uma excelente pergunta e é importante pontuar o seguinte. A decisão da diretoria colegiada da Anvisa ontem, quanto ao plantio, ela foi um score de 3 votos por não haver o plantio contra 1 por haver. Perfeito. Então, primeiramente, é uma decisão colegiada. Segundo, é importante lembrar que o fato de eventualmente plantar no Brasil, produzir no Brasil, não é assegurar automaticamente que o produto sairia mais barato. Só para você ter uma ideia, por exemplo, medicamentos comuns produzidos aqui no Brasil, com insumos daqui do Brasil, não são, em sua grande maioria, não são de maneira geral mais baratos que produtos importados. Nós somos levados, né, o cidadão comum é levado no primeiro momento a imaginar, poxa, plantou aqui, produziu aqui, com toda certeza será mais barato que o importado. Não necessariamente, não é o que se observa, por exemplo, de maneira geral na indústria farmacêutica. A outra questão é que, como esse insumo é um insumo cobiçado pelo crime organizado, é um insumo que poderá despertar a cobiça do crime organizado, é necessário ter um arcabouço de segurança muito grande. E esse arcabouço de segurança custa dinheiro, é caro. Então não é uma produção barata. Esse modelo de segurança mais elevado é adotado no mundo inteiro
Olha, não, existem países que optaram por fazer um cultivo, inclusive, extensivo, como se fosse uma lavoura comum, onde certamente o custo da produção aí é menor. Mas, na imensa maioria dos países, esse cultivo é feito com um regramento de segurança forte, justamente porque no mundo inteiro esse produto é alvo de crime organizado e isso encarece, sem dúvida alguma, o produto final. Doutor Antônio, o senhor acha que isso é um passo para a liberação também do uso de maconha medicinal, como já acontece na Califórnia, nos Estados Unidos e em outros estados de lá também? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, o que foi liberado ontem, ele é muito claro. O processo que foi liberado ontem, do registro, é de uma categoria nova chamada produtos de cannabis. Nova aqui para nós, vamos dizer assim, nova para efeito de registro no Brasil. E sobre esses produtos que foram liberados o registro ontem, existe todo um rito que tem que ser cumprido para que se conceda o registro. Então, com esse rito, a gente busca garantir uma qualidade maior ao cidadão. Agora, existem outros produtos, como você citou, e alguns países entenderam por fazer assim, e aí tem vários, tem produto cosmético, tem produto com sabor. Era isso que eu ia perguntar, porque realmente, por exemplo, em Nova York, é uma cidade onde o canabidiol é legalizado, o CBD, e você vê isso anunciado em inúmeros produtos, desde creme para o rosto, até outros que são mais direcionados aí para essa área de medicamento, mas tudo vendido para qualquer pessoa, sem necessidade de receita médica. Hoje o protocolo, antes dessa aprovação, necessitava toda uma documentação, uma indicação médica para essa importação, existia toda uma burocracia. Quais são esses produtos que vão estar disponíveis de fato agora? Vão ser nas farmácias? São produtos que precisam de indicação médica ou são esses derivados aí que estão só na prateleira? Muito bem, eu estou falando com a Paula, né? Isso. Paula, olha só, o que nós ontem liberamos, e no nosso entendimento foi uma decisão, também por colegiado, uma decisão acertada, nós estamos sim liberando o registro para produtos que demandarão uma receita médica. São produtos que nós teremos que acompanhar a evolução desses produtos, tanto no mercado quanto na utilização pelos pacientes, e entendemos, pelo menos nesse momento, não efetuar a liberação de produtos, como você citou, e citou muito bem, aliás, o exemplo lá de Nova York, mas, para que você tenha uma ideia, lá em Nova York, esses que você citou não têm regulação do FDA. E são muito questionados também por lá, né? Exatamente pelas suas composições, pelo que eles realmente apresentam ou não de princípios ativos, existe um questionamento muito grande lá. Perfeito, é um questionamento muito grande que fez o sistema americano colocar esses produtos à margem do FDA. O FDA não trata deles. Então, o nosso entendimento aqui foi efetivamente buscar produtos que tenham pelo menos algum nível de estudos clínicos que mostrem a sua efetividade em doenças. Essa foi a nossa preocupação inicial. E também eu gostaria de lembrar que no que aprovamos ontem, essa resolução de diretoria colegiada aprovada ontem, ela terá um prazo de análise de até 3 anos. Então, em até 3 anos, ela poderá sofrer alterações, sofrer atualizações que visem amparar ainda mais o cidadão. Então, não é uma questão fechada e final que foi feita ontem em relação ao registro. Esse processo é um processo que no mundo inteiro ele está evoluindo e nós não vamos ficar atrás disso não. Nós temos um período de até 3 anos para buscar rever se precisamos melhorar, se temos que ampliar, se temos que restringir mais, enfim. Não é um fenômeno que está fechado e encerrado no dia de ontem. Almirante, o senhor falou que a gente vai importar exatamente esse produto. Qual será o critério para avaliação desses produtores internacionais que cultivam a cannabis? E, eventualmente, se algum tipo de instituição brasileira, já que o senhor disse que pode ser revisto de alguma forma nos próximos 3 anos, pode aprender com esses produtores e criar um próprio consumo para baratear o custo. Segunda pergunta, há possibilidade de criar uma espécie de genérico desse canabidiol para baratear os custos para a população mais pobre? Perfeito.
Perfeito. Vamos lá, na sua primeira pergunta. Ainda na nossa preocupação em relação à saúde do paciente, existe uma certificação, que é uma certificação de boas práticas de fabricação, é o chamado CBPF. O CBPF, na verdade, é uma chancela que se dá quando o produtor contempla fases do processo produtivo que garantem uma segurança maior. Então, em relação aos candidatos, vamos dizer assim, ao registro, uma das coisas que será necessária é que esse fabricante já seja detentor do CBPF. Porque esse mercado, no mundo inteiro, ele contempla uma gama muito grande de produtos. Então, tem alguns que, de fato, possuem o certificado de boas práticas, portanto, são seguros, e tem outros que não. E, provavelmente, muitos ficarão sem buscar essa certificação. Nós entendemos que isso não é bom para o nosso paciente. O nosso paciente precisa ter segurança. Então, num primeiro momento, o que se precisa ter como início? Tem que ter o CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas. Isso aí já deixa a gente muito mais tranquilo, muito mais seguro de dizer, olha, esse produto é um produto que tem chance de ser usado e ele é bom. Existem também os estudos clínicos que comprovam a eficiência do produto para as doenças que ele se destina a tratar. Esses estudos clínicos vão de uma fase inicial a uma fase mais tardia. No mundo todo, produtos de cannabis, praticamente não há muito poucos que chegaram na última fase. Então, será exigido para o registro aqui no Brasil o CBPF e também a comprovação das fases iniciais de estudos clínicos. Isso é uma coisa. A sua segunda pergunta foi referente a custos, né? Da diminuição de custos em função da produção. Você pode... O medicamento genérico. Medicamento genérico, previsão, projeção. Olha, o genérico não é previsto nesse caso, não. Não é previsto porque justamente se busca dar um salto, dar um step a mais em relação a uma decisão que já era de 2015 da Anvisa, quanto a poder importar. Naquela decisão de 2015, não havia praticamente uma definição maior quanto à qualidade. Então, buscou-se nessa agora, 4 anos depois, dar um upgrade nisso, e em que pese, num primeiro momento, pensar que é mais restritivo, mas não é não. A gente vai estar buscando assegurar uma qualidade maior e uma segurança maior para o nosso paciente. Doutor Antônio, eu queria... A gente, no início do programa, aqui a nossa hashtag, inclusive, do Morning Show, hoje, para interação com os nossos ouvintes que participam pelo Twitter, é hashtag maconha medicinal, né? A maconha é um tema ainda muito tabu dentro da nossa sociedade, né? Muitas vezes se fala na maconha associando só aos malefícios do vício, que, obviamente, eles existem, mas a gente está tendo que lidar agora com uma condição, as sociedades no mundo todo, como o senhor bem colocou, está tendo que lidar com uma situação de entendimento de que a substância contida ali também pode trazer benefícios, no caso da saúde, né, como é o tema da nossa conversa aqui. Quais as indicações para que esse assunto vá ficando cada vez mais claro e cristalino na cabeça de quem nos ouve, né, de alguém que pode ter dúvidas a respeito e até mesmo preconceito? Quais as indicações do uso das substâncias do canabidiol para obtenção de alívios, para obtenção de curas, quando o assunto é a medicina, quando o assunto é a saúde? Olha, excelente pergunta, Edgar. E, primeiramente, eu comungo totalmente de recursos de informação através da imprensa séria, bem feita, como essa que você está conduzindo aí com a sua equipe, que nos dá a chance de poder passar uma informação à população. Então, o que ocorre? Existem já sedimentadas certas indicações que demonstram ser muito boas. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, as epilepsias refratárias a tratamentos convencionais. Então, é aquele estado de crise convulsiva que se repete, às vezes, centenas por dia. São quadros dramáticos, presentes em basicamente 2 síndromes. Síndrome de Lennox-Gastaut e síndrome de Dravet. Esses casos, já se mostrou que o canabidiol tem uma ação muito importante frenando essas crises convulsivas. Então, essa aí é uma indicação, vamos dizer assim, já sedimentada no mundo todo. A outra, a questão das dores de origem neuropática, ou seja, dores ligadas aos nervos, a condução do impulso doloroso pelos nervos, também é uma indicação bastante presente na literatura médica mundial. Há indícios também de atuação em certos casos de autismo, isso também é previsto.
Enfim, existem sim indicações que são claras. O que nós temos que ter em mente não é uma panaceia, ou seja, não é um produto que vai resolver tudo conforme às vezes a gente vê determinadas correntes querendo defender. Não existe panaceia nenhuma na indústria farmacêutica. Sim. Remédios e produtos têm indicações. E esse, nós temos certeza disso, tem condição de trazer benefício, principalmente nas situações que falei. Existem outras, a lista é relativamente grande, mas essas seriam as principais. Doutor Antônio, então só para deixar claro, para quem já faz todo esse processo de importação, ou para quem poderia ter feito, mas achou muito complicado, como é que vai acontecer quando começam a chegar esses produtos e quais os ritos para que se efetue de fato a compra? Perfeito. O que ocorre em termos de rito, né, que é o que nós estamos falando? Primeiro ocorrerá a publicação no Diário Oficial da União do que ocorreu ontem aqui na nossa votação na Anvisa. Isso vai ocorrer, provavelmente, até a quarta-feira da semana que vem. Estará publicado no DOU. Depois da publicação no DOU, o prazo é de 90 dias para que esteja completamente vigente e em condições de ser fornecida a autorização para quem nos demandar. Isso é um outro conceito que é muito importante, é de que a Agência Nacional e as agências nacionais de vigilância sanitária no mundo todo, elas trabalham nesse ponto por demanda. Ou seja, precisamos que o produtor envie para nós a solicitação para o registro. Então, a partir daí, ele vai ser concedido e o produto vai ser disponibilizado. Então, trocando tudo isso que eu falei em miúdos, nós temos uma estimativa, vamos dizer assim, de produto na prateleira em até 6 meses. Tá certo. Olha, eu queria agradecer aqui a entrevista, a disponibilidade do senhor para falar com a gente, o doutor Antônio Barra Torres, que é diretor da Anvisa, esclarecendo para a gente pontos cruciais aí com relação à liberação do uso medicinal do tetrahidrocanabidiol, né, que é o princípio ativo da popularmente conhecida como maconha. Obrigado, viu, doutor Antônio? Não é de que, Edgar, só um pequeno ajustezinho na sua última fala, o CBD, é o canabidiol, que o outro componente é o THC, é o tetrahidrocannabinol. São dois componentes diferentes de mais 480 a 500 canabinoides que existem na cannabis. Tá? Mas agradeço também a oportunidade, futuras necessidades que tenham, é só entrar em contato. Muito obrigado, um ótimo dia para você, para a equipe e para os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, doutor Antônio, estamos sempre aprendendo junto com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela entrevista, um abração. Tá aí, legal, um papo bem elucidativo, é um assunto novo pra gente. Sim. É um assunto que traz ainda muitas questões, né? As pessoas nós temos poucos conhecimentos com relação aos benefícios que essa substância pode trazer, ao alívio e o conforto da vida de pacientes, né? Quer dizer, a história também. É um preconceito latente avanço, em relação à cannabis, que é um produto que gera problemas, mas também gera virtude. E é histórico também, né? Desde 1500 na China já se usava também como óleo de cânhamo no século XVIII, era utilizado em muitas outras coisas, além da medicina, inclusive, e além do uso recreativo que todo mundo pensa. Uso recreativo como entorpecente, né? A gente tem que lembrar isso também. Não, e aí já é uma outra discussão, né? Porque aí senão a gente vai falar que é só uma recreação bacana, eu acho que nem é legal, porque é completamente diferente. Diferente, sim, a gente tá falando de medicamento, eu acho que essa ação da Anvisa é um pouco importante, porque realmente existe uma discussão muito forte em países que já liberaram o canabidiol a respeito do que existe exatamente desse composto em certos medicamentos, em certos produtos, porque vira uma febre, é uma indústria milionária e é legal que isso seja supervisionado para a gente ter um produto que pode ser ótimo para crianças autistas, como ele evidenciou, em várias aplicações importantes. Eu não tenho pudor em dizer que pode ser um princípio, primeiro, para questionar, colocar a descriminalização da maconha ou a própria liberação em si da droga, porque, de alguma forma, poderia inibir o crime. Eu acho que o Estado não tem o direito de estabelecer o que o cidadão funcional normal faz da sua vida, o que ele ingere. Você pode ter exatamente uma regulamentação da propaganda. O que eu acho uma hipocrisia, você ter uma propaganda ostensiva
ostensiva em relação ao álcool, que é a droga que mais mata, que mais vicia no Brasil, Exato. e estabelecer essa coisa maléfica em cima da maconha. Você pode até prescindir os usuários de droga de participar de programas sociais, de alguma coisa assim, para inibir exatamente o uso de droga, mas estabelecer uma hipocrisia vigente que libera o álcool e fala que a maconha é o mal absoluto, eu acho também meio absurdo. O tabaco, né? Bom, legal, bacana a conversa.